Por que os mentirosos lideram enquanto as crianças sofrem? Por que os corruptos sobem e os fiéis são enterrados? Se Deus é santo, por que não julga agora? Por que ele não elimina os perversos neste instante? Essa é a pergunta que muitos têm medo de fazer. A segunda parábola que Jesus contou não é leve. Seja bem-vindo ao Histórias Bíblicas Proféticas. Nesta série, vamos mergulhar fundo em cada parábola, uma a uma, revelando significados que talvez você nunca tenha ouvido antes. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo a uma jornada mais profunda. E se já nos acompanha, obrigado por continuar conosco. Essa segunda parábola começa com uma pergunta que muitos evitam dizer em voz alta. Por que Deus permite que o mal cresça? Por que ele não remove os ímpios imediatamente? Por que os corruptos prosperam enquanto os justos são esquecidos? Por que os mentirosos governam e as crianças sofrem? Por que Deus permite que o bom e o mal cresçam juntos, no mesmo solo, no mesmo mundo, até mesmo na mesma igreja? Se ele é santo, por que não julga agora? Se ele é todo-poderoso, por que espera? Essa parábola não é suave. Ela é intensa, poderosa, está diante de todos, mas poucos a enxergam. Ela revela uma guerra invisível, um reino falso crescendo lado a lado com o verdadeiro e uma colheita final que ninguém poderá escapar. Ao final deste vídeo, você não apenas compreenderá o significado dessa parábola, você entenderá o que ela exige de você. Porque essa não é apenas uma história sobre trigo e joio. É uma revelação sobre paciência, justiça e o juízo de Deus. Jesus não contou essa parábola em palácios nem em templos. Ele estava do lado de fora, à beira do mar, mais uma vez cercado por pessoas comuns, fazendeiros, pescadores, mães, céticos, líderes religiosos escondidos na multidão e corações ardendo por algo real. E então ele disse algo que ninguém esperava. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas veio a reviravolta. Enquanto todos dormiam, o inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Isso não é apenas uma lição agrícola. É uma história de invasão. Para compreender a profundidade do que Jesus disse, lembre-se do contexto. Os judeus do primeiro século acreditavam que quando o Messias chegasse, ele faria uma limpeza geral. Expulsaria Roma, purificaria a terra, arrancaria toda raiz maligna e instauraria um reino de poder e santidade. Mas agora Jesus diz algo chocante. Não, meu reino crescerá junto com o mal. Não separado, mas no meio dele. Trigo e joio crescendo lado a lado. Isso não era apenas confuso, era ofensivo para a mentalidade judaica. Coisas santas não se misturam com coisas impuras. A luz não habita com as trevas. E o Messias? Ele não deveria esperar pela colheita, mas sim provocá-la. Mas ali estava Jesus dizendo, não estou aqui para arrancar o joio agora, estou aqui para plantar. E ele não estava semeando num lugar seguro, num santuário, mas num campo de batalha. Essa parábola, embora sutil, está impregnada de guerra espiritual. Jesus afirma que o campo pertence ao Mestre, mas que o inimigo ainda tem acesso. Isso significa que o mundo criado por Deus foi sabotado. As pessoas que Deus ama estão sendo falsificadas. A obra divina está sendo atacada. O reino dos céus não é estabelecido pela derrubada de César, mas pela semeadura da verdade no território inimigo. Essa parábola não é apenas uma metáfora, é uma estratégia. Jesus está dizendo aos seus seguidores, não se espante quando o mal crescer ao lado do bem. Não entre em pânico se a injustiça não for eliminada imediatamente. Não pense que estou ausente só porque ainda não julguei. Porque o reino não começa com fogo, começa com sementes. Isso gera tensão, isso gera mistério, isso gera momentos em que até os fiéis olham ao redor e perguntam, por que Deus permite isso? Jesus não ignora o mal,
ele age dentro dele. Ele está plantando algo eterno no meio de tudo que tenta destruir. E se você já sentiu que sua vida está crescendo em território inimigo, que sua fé está cercada por vozes, sistemas, pessoas ou até forças espirituais tentando sufocá-la, saiba que você não está quebrado. Você está exatamente no tempo certo, porque Jesus disse que é exatamente ali que o reino cresce, não no conforto, mas no conflito, não em campos limpos, mas contaminados. Essa verdade transforma tudo. Significa que sua luta não prova o abandono de Deus. Prova que Ele confiou a você a missão de crescer onde é difícil. Significa que seu trabalho, sua família, sua cidade podem estar cheios de joio, mas ainda são o campo dele, e Ele continua semeando. Então, o que fazer quando você estiver cercado por aquilo que Deus ainda não arrancou? Continue crescendo, porque o inimigo pode semear, mas só o Mestre conhece o final. Fizemos Jesus parecer suave demais, domesticado, quieto, manso, sempre gentil e paciente. E sim, ele é gentil e misericordioso. Mas não se engane, quando Jesus começou a semear a palavra, ele estava declarando guerra. Porque as sementes não simbolizam só crescimento. Nessa parábola, elas simbolizam filhos. Jesus explicou isso claramente em Mateus 13. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. Mateus 13, 37 e 39. Isso não é linguagem simbólica. É estratégia militar. Espalhando a verdade, Jesus está plantando pessoas, cidadãos do reino, em lugares estratégicos para resistir às trevas. Mas, ao mesmo tempo, Satanás faz exatamente o mesmo. Ele planta seus seguidores no mesmo campo, no mesmo momento. Essa parábola revela uma infiltração espiritual profunda. Dois reinos coexistem neste mundo. Dois semeadores, um campo de batalha. Dois tipos de filhos, um destinado à glória eterna, outro ao fogo. E o mais assustador é que no início, nem sempre conseguimos diferenciar um do outro. Porque o joio não parece ruim quando brota. A palavra que Jesus usa, zaia, refere-se a uma erva daninha específica chamada darnel, que se parece exatamente com o trigo até o momento em que as espigas surgem, revelando sua verdadeira natureza. O que Jesus está dizendo é claro. Nem todos que aparentam ser cristãos realmente pertencem ao reino. Nem todos que estão no campo são filhos do Pai. Satanás não se limita a tentar indivíduos. Ele planta falsificações no meio do povo de Deus. Isso vai além da simples enganação. É uma ocupação. O inimigo semeia igrejas, púlpitos, lideranças, comunidades e até doutrinas com filhos que parecem trigo, mas nasceram de mentiras. Jesus sabe disso e alerta. Enquanto todos dormiam, o inimigo veio e semeou o joio. Ele age nas horas silenciosas, nos momentos de descuido, nas temporadas de sono espiritual. E planta pessoas que crescem ao lado dos justos, falam como eles, agem como eles, até servem como eles, mas cuja raiz jamais estará em Cristo. Por isso, Jesus não apressa o julgamento. No começo, trigo e joio estão tão entrelaçados que arrancar o joio poderia destruir o trigo também. Mas o aviso é claro, a colheita virá. E quando chegar, não haverá confusão. Serão os anjos, não pastores, pregadores, críticos ou líderes humanos, os responsáveis pela colheita. O julgamento pertence exclusivamente a Deus, que conhece a origem de cada semente e onde cada um deve estar. E o que isso significa para você? Você não é apenas um destinatário do reino. Você é uma arma viva nesse reino. Se a palavra de Deus criou raiz em você, você não está aí por acaso. Você foi plantado intencionalmente pelo Filho do Homem, em meio ao território inimigo, para permanecer firme, brilhar e crescer enquanto outros murcham. Você não está onde está por acaso. Você não é o único sentindo a pressão espiritual. Você não está sozinho na confusão.
porque Jesus te enviou como semente, e semente não discute, semente cresce, cria raiz, espera, e no tempo certo produz frutos evidentes e incontestáveis. Então, pare de buscar uma fuga e comece a perguntar: por que o amargo me plantou aqui? Você não foi chamado para se esconder ou se misturar. Você foi chamado para mostrar a diferença. Não importa o quão complicado o campo fique, o fruto revelará a verdade. Quando os servos viram o joio, entraram em pânico, mas não por rebeldia, e sim por lealdade. Queriam proteger a colheita, purificar o campo, arrancar tudo que não pertencia. Mas o mestre deu uma resposta surpreendente: deixem que ambos cresçam juntos até a colheita. Espere o quê? Deixar o joio continuar crescendo junto com o trigo? Permitir que a sabotagem prossiga enquanto assistimos? Sim, porque o zelo dos servos, se não guiado pela sabedoria do mestre, pode causar danos irreparáveis. Arrancar o joio agora pode significar arrancar o trigo junto. Essa não é uma lição de passividade, mas de paciência. Um lembrete divino de que somente o mestre tem o direito de julgar. Apenas o ceifador conhece a raiz. O que você vê como joio pode ser trigo em processo, e o que parece justiça pode ser falsidade disfarçada. Por isso, o julgamento é exclusivo de Deus. Ele vê além do que os olhos humanos alcançam, e é aqui que muitos falham. Vemos algo errado e reagimos com indignação. Vemos alguém em luta e já rotulamos como falso. Vemos pecado e queremos que seja arrancado. Mas Jesus diz: ainda não, porque o trigo ainda está se formando. Porque arrancar os outros pode destruir o que ainda é delicado dentro de você. Arrancar é fácil. Amar e cuidar enquanto crescem é o desafio. E esse é o chamado. Muitos confundem discernimento com controle. Pensam que é seu dever derrubar o que não concordam, que proteger a igreja significa vigiar cada alma. Mas o mestre diz: não, deixem crescer, eu vou separar. Eu sei quem é meu. E sejamos honestos, nosso desejo de limpar o campo muitas vezes nasce do medo, não da fé. Medo de que o inimigo esteja vencendo. Medo que o engano se espalhe. Medo que Deus seja paciente demais. Mas e se essa paciência é a razão de você estar aqui hoje? E se Deus tivesse arrancado você quando ainda parecia joio? Nenhum de nós estava maduro quando cremos. Estávamos confusos, bagunçados, superficiais e misturados. Mas a misericórdia de Deus permitiu que crescêssemos. Agora, temos que fazer o mesmo. Deixar os imaturos crescerem, dar graça para os que vacilam, permitir que os infrutíferos encontrem tempo para criar raiz, e deixar que o mestre seja o juiz, porque quando a colheita vier, será definitiva. O trigo será reunido, o joio será queimado. Não haverá erro. Até lá, deixe-os crescer, não porque você concorda, nem porque é indiferente, mas porque confia no Senhor, que sabe exatamente o que está fazendo. Queremos os justos de um lado e os ímpios do outro. Desejamos uma igreja pura, um mundo bem definido, um inimigo distante. Mas Jesus diz: deixem que cresçam juntos até o tempo da colheita. Por quê? Porque o reino de Deus não floresce no isolamento. Ele amadurece no meio do conflito. Desde sempre, o povo de Deus cresceu em meio à tensão. Noé construiu a arca enquanto era ridicularizado. José foi plantado em meio ao Egito. Daniel permaneceu fiel no coração da Babilônia. Ester casou-se com um rei pagão. O próprio Jesus nasceu sob o governo opressor de Herodes. O trigo sempre cresceu ao lado do joio, e mesmo assim continuamos a clamar: Deus, por que o Senhor não arranca os perversos? Por que não silencia os falsos mestres? Por que não destrói os sistemas corrompidos que zombam de ti? A resposta de Jesus é clara. Ele não está cultivando conforto, está forjando perseverança.
Ele não nos chama para fugir do campo, mas para permanecer firmes nele, fiéis, frutíferos, focados, mesmo quando tudo parece injusto, instável ou perigoso. Deixem crescer juntos. Não é apenas uma estratégia divina, é uma prova de fé. Será que você continua confiando no semeador, mesmo quando o campo parece contaminado? Você permanece firme quando tudo ao redor contradiz sua fé? Você continua dando fruto, mesmo quando o joio ao seu lado bloqueia sua luz? É justamente nesses cenários difíceis que o verdadeiro trigo se revela. Não em condições ideais, mas em solos áridos, onde tudo grita para que você desista, reaja, fuja, e ainda assim você escolhe crescer. Você decide amar, obedecer, semear justiça, mesmo quando os ímpios prosperam ao seu lado. Esse é o mistério do reino. Às vezes, Deus não remove o mal imediatamente, porque Ele ainda está formando o caráter do trigo. E isso exige tempo. O fruto não amadurece segundo a nossa agenda, e o julgamento não está em nossas mãos. Com o tempo você verá vozes falsas se multiplicando, doutrinas superficiais, engano espiritual disfarçado de piedade. E mesmo assim, Jesus continua dizendo: deixe crescer, não porque ele aceita o pecado, mas porque ele valoriza a colheita. Ele sabe o momento certo de separar. E quando esse dia chegar, não haverá dúvidas. Cada joio será reunido para o fogo, e cada espiga de trigo brilhará com a glória de Deus. Até lá, você é chamado a crescer ao lado daquilo que fere o seu coração, a viver com santidade em um mundo contaminado, a andar com retidão mesmo em meio a compromissos corrompidos, a produzir frutos onde Deus te plantou, não onde seria mais fácil. A verdadeira maturidade não vem de evitar o joio, mas de crescer apesar dele. Então pare e reflita. Será que você está confundindo desconforto com perigo? Será que tem pedido a Deus para arrancar algo que ele ainda está usando para moldar sua vida? E se o joio ao seu lado for parte do seu treinamento em humildade? E se a tensão for exatamente o que fortalece sua resistência? E se o fogo que você espera que Deus envie do céu for o mesmo fogo que ele deseja acender em você, através da paciência, da oração e da fidelidade? Quanto mais você espera em obediência, mais profundas suas raízes se tornam. E quando a colheita chegar, o peso do seu fruto será a prova de quem você realmente é. Quando pensamos em guerra espiritual, logo nos vem à mente tentações, mentiras, ganância, vícios. Imaginamos demônios sussurrando no escuro ou o pecado à espreita. Mas nesta parábola, Jesus revela algo ainda mais sério. Satanás não apenas planta ideias, ele planta pessoas. O joio, disse Jesus, são os filhos do maligno, e o inimigo que os semeou é o diabo. Mateus 13, 38, 39. Pense nisso com profundidade. O inimigo não está apenas tentando te distrair, ele está infiltrando pessoas que se parecem com trigo, mas cujo fruto é vazio. Elas falam como crentes, agem como crentes, mas seu coração não foi regenerado. Estão ali não por acidente, mas como parte de uma estratégia sombria para confundir, dividir e desviar. E o mais desafiador, muitas vezes o discernimento entre joio e trigo não é imediato. À primeira vista, ambos crescem juntos, semelhantes em aparência, mas profundamente distintos em essência. É por isso que Jesus não nos manda arrancar, julgar ou separar antes do tempo, porque só Ele conhece os corações. Por isso, nossa missão não é arrancar, mas permanecer. Permanecer enraizados na verdade, atentos à palavra, sensíveis ao Espírito. O reino de Deus não avança por força ou por violência, mas por fidelidade silenciosa, perseverança diária, amor inabalável. Você não foi chamado para limpar o campo, foi chamado para frutificar nele. O juízo virá, a separação acontecerá, mas até lá a pergunta não é
quem é joio, e sim, estou crescendo como trigo, porque no final, o que definirá seu destino não é o que cresceu ao seu lado, mas o que floresceu dentro de você. Essa tática é antiga. No Éden, Satanás não apareceu como um monstro. Ele entrou na conversa, lançou dúvida, distorceu a palavra de dentro do jardim. E ele continua fazendo o mesmo hoje. Muitos dos ataques mais perigosos à igreja não vêm de fora, mas de dentro. De vozes que parecem piedosas, doutrinas quase verdadeiras, líderes que parecem autênticos, até que o fruto mostra o contrário. Essas pessoas sabem a linguagem certa, citam versículos, operam dons, reúnem seguidores, mas suas raízes estão nas trevas. E o mais assustador, muitos nem sabem que são joio. Alguns foram enganados, outros estão cientes, são agentes enviados com um propósito: sabotar o reino. Mas todos, conscientes ou não, cumprem a mesma missão: enfraquecer o testemunho do trigo. Você já viu isso? Falsos profetas escandalizando o evangelho. Líderes corruptos manchando a fé. Cristãos culturais enfraquecendo o poder do reino. E o mundo, ao olhar para o campo, diz: está tudo igual. Mas não está. O trigo e o joio não são iguais. A raiz é diferente. A fonte é diferente. O destino é diferente. Eles só parecem iguais porque o mestre ainda não separou. Mas o dia virá. E até lá, você precisa ser discernido, não paranoico, sábio, não desconfiado, firme na verdade, mas cheio de graça. Porque a tentação é olhar ao redor e começar a julgar. Você é trigo ou joio? Mas essa não é a sua missão. Sua missão é dar fruto que revele a quem você pertence. Viver de forma tão rendida, tão cheia do Espírito, que ninguém duvide de onde você veio. Você é trigo, plantado pelo Filho do Homem. E nenhum joio poderá sufocar aquilo que Deus decidiu fazer crescer. Então esteja vigilante. O inimigo não está apenas tentando te fazer tropeçar, ele está tentando se enraizar ao seu lado. Não para te seduzir ao pecado, mas para te dessensibilizar à verdade, drenar sua paixão, diluir a palavra, esgotar seu testemunho. Mas você não vence as trevas focando no joio. Você vence permanecendo enraizado, puro, frutífero, até a colheita final. Porque o fogo é real. E quando os anjos vierem, cada alma será reunida de acordo com a raiz de onde cresceu. E o que está oculto hoje será revelado para sempre. O fogo não é uma metáfora. Jesus não usou essas palavras apenas para ser poético. Ele usou para nos preparar, nos sacudir, nos alertar. Há algo aqui que é profundo demais, eterno demais, para ser ignorado. No final dos tempos, Jesus disse: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 41, 42. Isso não é apenas uma metáfora sobre purificação. É uma declaração sobre separação eterna. É a parte da parábola que muitos evitam, que pregadores suavizam, que teólogos contornam e que a cultura tenta apagar. Mas Jesus não esconde. Ele afirma com convicção: a colheita é real, o juízo virá e o fogo descerá. E esse fogo não é punição por erros isolados. É o resultado inevitável de uma vida enraizada na rebelião. Joio não se torna joio na hora da colheita. Ele sempre foi. O fogo não o transforma, apenas revela o que ele sempre foi. E é por isso que Jesus fala com tanta seriedade. Porque ele sabe o que muitos ainda ignoram. Haverá um dia em que o trigo e o joio não parecerão mais iguais. As aparências vão cair. E as raízes serão reveladas. E nesse momento só haverá dois destinos possíveis: reunido ou rejeitado. Salvo ou condenado, guardado para o celeiro ou lançado no fogo.
Isso não é rigidez, é justiça. É a santidade de um Deus tão paciente, tão misericordioso, que permite que os dois cresçam juntos por mais tempo do que merecemos. Mas não se engane. A paciência dele não é aprovação. E o fogo não é crueldade, é consequência. Cada alma será recolhida de acordo com o que se tornou de verdade. Naquele dia não haverá desculpas, não haverá tempo para arrependimento tardio, nem lugar para disfarces religiosos ou boas intenções, porque o fruto é honesto e o fogo é certeiro. É por isso que essa parábola é tão urgente. Você está se tornando trigo ou se preparando para o fogo. Você está sendo transformado pela palavra ou enredado pelas mentiras. E quando os ceifeiros forem enviados, não haverá espaço para negociação. A decisão já estará tomada. Os justos brilharão como o sol. Os ímpios serão reunidos para o juízo. Jesus não falou isso com ódio, ele falou com clareza divina, porque o amor verdadeiro sempre diz a verdade. E ele não nos alerta sobre o fogo para nos controlar. Ele faz isso para nos salvar dele, para que despertemos, nos arrependamos, nos aprofundemos e nos tornemos aquilo que fomos criados para ser. O fogo não é o seu destino. Você foi feito para o reino, você foi plantado pelo Filho, você foi semeado para brilhar. Então não adie, não finja, não se engane achando que só estar no campo é garantia de salvação. Se sua vida não tem fruto, não tem raiz, não tem arrependimento, não tem entrega real, então este alerta é graça disfarçada de advertência. Deixe isso te acordar, deixe isso te quebrantar. Deixe isso te resgatar, porque o fogo não é simbólico. É o momento em que tudo é revelado. E quando chegar, será tarde demais para crescer. Você sente isso, não sente? Esse conflito dentro da igreja. Paixão ao lado da indiferença. Verdade convivendo com concessão. Santidade misturada com hipocrisia. Adoração que toca o céu e fofocas que contaminam o ambiente. Você vê isso nas redes sociais, ouve nos púlpitos, sente no coração e se pergunta: isso realmente é o reino de Deus? Se Deus está governando, por que sua igreja parece tão dividida? Por que cantamos ao lado de pessoas que não confiamos? Por que líderes talentosos caem? Porque a unção parece conviver com escândalo. E Jesus responde: foi por isso que contei essa parábola. O reino parece misturado, porque está crescendo em um campo onde o inimigo também plantou. Você não está louco por perceber, você não é amargo por questionar, você está discernindo o que Jesus já revelou. A confusão que você sente não prova que o reino falhou. Prova que o reino ainda está crescendo, porque isto não é a Nova Jerusalém, ainda é o campo. E no campo crescem ambos, o puro e o profano, o verdadeiro e o falso, o quebrantado e o fingido. E Jesus disse: deixem crescer juntos. Não porque ele é indiferente, mas porque ele é intencional. Porque alguns que hoje parecem joio ainda podem se tornar trigo. Porque o campo ainda não está pronto, porque a colheita ainda não chegou. Então, o que fazer com essa tensão? Pare de achar que mistura é falha. Pare de usar imperfeição como desculpa para se afastar. Pare de confundir o estado do campo com o caráter do rei. Jesus não está surpreso. Ele mesmo nos alertou. E mesmo agora, ele está cuidando do trigo, formando frutos no oculto, levantando um povo fiel que não se dobrará diante deste século. Não deixe a confusão te afastar. Deixe ela te tornar mais faminto. Faminto por pureza de coração. Faminto por discernimento sem orgulho. Faminto por uma colheita que só o céu pode separar. Sim, o perigo é real, mas o chamado também é. Não esfrie, não fique cínico, não fuja do campo, não arranque o joio. Seja trigo. Permaneça firme, continue crescendo.
Você não foi chamado para consertar o campo inteiro. Você foi chamado para dar fruto nele. E sua vida, sua fé, sua paciência, sua perseverança será a prova viva de que o reino é verdadeiro, mesmo quando o campo parece confuso. O reino não está perdido, só não está completo, e há quem esteja observando. Não com dúvida, não com indiferença, mas com total clareza. Os ceifeiros, os anjos, estão atentos ao campo. Eles não estão frustrados como nós, nem apressados como nós, nem julgando como nós. Eles veem o que nós não conseguimos ver, as raízes. Eles sabem que isto aqui ainda não é a colheita, é o tempo de espera, é o tempo da formação, é o tempo da mistura, e quando o momento chegar, eles não errarão. Nenhum trigo verdadeiro será esquecido. Nenhum joio será confundido, nenhuma raiz enganosa ficará oculta, nenhum justo será ignorado. O céu tem acompanhado cada etapa da sua jornada, cada rendição silenciosa, cada ato de fé que ninguém viu, cada oração murmurada no escuro, cada batalha travada em meio ao caos. Os anjos não são apenas ceifeiros, eles são testemunhas fiéis. Eles viram você se manter firme quando estava cercado por engano. Viram sua fidelidade em um mundo que zombava da verdade. Ouviram suas lágrimas sem explicação e reconheceram os frutos que outros não conseguiram enxergar. Por isso, quando o rei ordenar, ajuntem o trigo, eles virão por você. Não porque você foi o mais visível ou o mais influente, mas porque você era dele. E quando ele disser, reúnam o joio para o fogo, eles também obedecerão sem hesitação. Porque o juízo que vem das mãos de Deus não é crueldade, é justiça pura, é santo, necessário, final. Os anjos sabem disso. É por isso que não correm para agir, não julgam por aparências, não entram em pânico com o estado do campo. Eles esperam, com as foices prontas, olhos fixos no Senhor, corações sensíveis ao tempo exato do comando. Mas nós esquecemos. Esquecemos que o que está oculto será revelado, que a lentidão de Deus é, na verdade, misericórdia estendida. Esquecemos que aquele que nos plantou jamais tirou os olhos do campo. E assim nos desesperamos. Nos comparamos, duvidamos, tememos. Mas os anjos apenas esperam, não com passividade, mas com total confiança no tempo do rei. Eles não se deixam enganar pelo que é visível, porque veem o que mais importa, a raiz. Eles sabem, e nós precisamos lembrar, que esta ainda não é a colheita. Este é o tempo da espera, da formação, da maturação. É o tempo do misto, da tensão entre o falso e o verdadeiro. E os anjos não errarão. Nenhum filho de Deus será esquecido. Nenhum joio será confundido com trigo. Nenhuma raiz de engano escapará. E nenhum santo escondido deixará de ser reconhecido. Porque o céu viu tudo. É difícil, não é? Ser trigo em um campo repleto de joio. Acordar todos os dias cercado por contradições. Criar filhos num mundo que rejeita a santidade. Ser íntegro quando todos mentem, adorar profundamente em meio à superficialidade, buscar pureza quando a cultura exalta o pecado, mas foi exatamente aqui que o Senhor te plantou. Você não caiu aqui por acaso, você não foi esquecido no meio da multidão, você foi enviado. Se você pertence a Ele, você é trigo. E trigo não cresce em estufas esterilizadas. Cresce em terra real, sob pressão real, em meio a desafios reais. Então, como viver nesse campo? Pare de esperar por facilidade. Pare de pedir fuga. Peça força. Pare de implorar para que Deus mude o campo. E deixe que Ele mude você. O maior perigo não é o joio, é uma raiz rasa. Essa é a essência da parábola. Cresça, apesar de tudo. Cresça onde você é mal interpretado. Cresça onde suas convicções parecem loucura.
Cresça onde tudo ao redor questiona sua fé, porque trigo não reage ao joio. Ele floresce mesmo assim. Trigo não tenta consertar o campo. Ele frutifica no meio dele. Viva diferente. Fale com graça quando for ofendido. Ame mesmo quando machuca. Perdoe mesmo quando dói. Sustente a verdade quando ela for impopular. Fique firme quando tudo estiver desabando. O trigo não precisa lutar contra o joio. Ele simplesmente produz fruto, e o fruto fala por si. E ouça bem, o fruto que você está formando agora vai permanecer. Muito depois que o barulho cessar. Pode não ser aplaudido, pode não ser compartilhado, pode não ser entendido, mas o semeador vê, e os ceifeiros estão observando. Então pare de se comparar com outros no campo. Alguns foram plantados pelo inimigo. Alguns nunca darão fruto. Alguns estão crescendo mais devagar do que você imagina. Mas o seu chamado é simples. Permaneça. Crie raízes. Frutifique. E naquele dia, quando os céus se abrirem, quando o tempo da colheita chegar e a foice for lançada, você será recolhido. Não por ter sido o mais visível, mas por ter pertencido, porque mesmo em um campo tomado por joio, sua vida dizia em silêncio, eu sou dele. Então continue se curvando sob o peso de um fruto verdadeiro. Continue crescendo no solo onde Deus te plantou, porque o reino não está vindo no conforto, está crescendo em você. E a colheita não é apenas uma ideia, ela é real. Ela está chegando, e ela verá o que ninguém mais vê. O céu vai se abrir, a trombeta vai soar, e o Filho do Homem voltará, mas desta vez não como o semeador, e sim como o ceifeiro. E naquele dia você será um ou outro, trigo ou joio, recolhido ou lançado fora, conhecido ou nunca pertencente. Não será baseado em emoções, nem em aparência espiritual, mas no que, de fato, você se tornou. Essa é a seriedade final da parábola. Não existe meio termo, não existe em cima do muro, não existe talvez. O mestre dirá, juntem o trigo e levem para o meu celeiro. E os anjos virão em busca daqueles que se renderam, que frutificaram, que pertencem a ele. Mas aos outros, os que permaneceram em pé por orgulho, sem raízes, apegados à aparência, mas sem arrependimento, que pareciam certos por fora, mas eram falsos por dentro, a esses ele dirá, amarrem-nos e lancem-nos no fogo. Você não pode escolher o dia da colheita, mas pode escolher em que tipo de solo você está enraizando hoje. Você pode escolher se render agora, antes que seja tarde demais, porque aqui está a verdade. Você já está se transformando em algo. A pergunta é, em que? Você não pode permanecer neutro. Está, dia após dia, se tornando mais sensível ou mais endurecido, mais parecido com Cristo ou mais conformado com o mundo, mais entregue ou mais resistente. E quando os anjos vierem, não serão enganados. Eles saberão exatamente quem você é e o que sua vida de fato produziu. Então, hoje, antes da foice ser lançada, antes que o juízo caia, antes que a linha seja traçada para sempre, decida onde você está enraizado. Pare de apenas parecer cristão. Comece a se tornar trigo de verdade. Pare de achar que está seguro só porque está no campo. Comece a dar o tipo de fruto que só nasce da rendição profunda. Ainda há tempo. A colheita ainda não chegou. O fogo ainda não caiu. O rei ainda está semeando. O Espírito ainda está falando. Mas logo, tudo terá fim. E naquele dia, sua eternidade não será determinada pelo que você acreditou sobre essa história, mas pelo que você fez com ela. Então ouça. Ele não está irado. Ele não está indiferente. Ele está te alertando, porque te ama. E se hoje você ouve essa voz, não endureça o coração. Deixe essa palavra te quebrar. Deixe-a te curvar. Deixe-a te transformar. Porque a colheita está vindo.
e você será um ou outro. E enquanto o tempo ainda permite escolhas, lembre-se, a transformação verdadeira começa no interior, onde ninguém pode ver. É ali, na intimidade do seu coração, que o joio pode ser arrancado e o trigo pode crescer forte. Não espere por sinais grandiosos ou por momentos dramáticos para decidir se entregar por completo. A graça está disponível agora, para quem quiser se render à obra paciente do semeador, mesmo em meio às dificuldades e às dúvidas. Portanto, não se engane pensando que a colheita é distante ou que o fogo pode esperar. Cada dia é uma oportunidade para cultivar raízes profundas, para crescer em humildade, amor e obediência. Porque quando o som da trombeta finalmente ecoar, não haverá tempo para arrependimentos ou desculpas. Só haverá a certeza do que você escolheu ser: trigo, firme e frutífero no reino de Deus, ou joio, lançado fora, sem parte na colheita eterna. A decisão está em suas mãos. Agora, oração. Jesus, nós te ouvimos. Não queremos ser joio fingindo ser trigo. Não queremos permanecer de pé em orgulho enquanto o Senhor procura frutos. Não queremos esperar pelo fogo para descobrir quem realmente somos. Então hoje, agora, nos rendemos. Arranca de nós toda raiz falsa. Destrói a imagem, desfaz o orgulho e planta-nos de novo, firmes em ti. Que nossas vidas se curvem sob o peso de frutos verdadeiros, que nossos corações se amoleçam diante da tua palavra, que nossa vontade seja quebrada não pelo juízo, mas pela tua misericórdia. Não queremos apenas escapar do fogo, queremos nos tornar aquilo que fomos criados para ser: santos, separados, enraizados, preparados. Vem, Senhor Jesus, e quando vieres, que sejamos achados como trigo, não perfeitos, mas teus. Amém.